estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a abolição da escravatura, certo? Então peguem o livro de história de vocês, acompanhem a leitura e a explicação para entender melhor. Vamos lá? Então, durante o segundo reinado, o desejo pela libertação dos escravos começou a crescer bastante. Surgiu o movimento abolicionista, que era um movimento que defendia a libertação dos escravos e queriam que acabasse de fato essa escravidão no Brasil. Seus participantes tinham bastante influência na sociedade, eram poetas, jornalistas, escritores, políticos, todos eles lutavam pelo direito do negro ser livre e deixar de ser escravo, ok? Então, esse movimento abolicionista, com o tempo, conseguiu algumas leis contra a escravidão, que favorecia o negro escravo. Em 1850 foi criada a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei acabava com o tráfico dos escravos da África aqui para o Brasil. Então, ficou terminantemente proibido o tráfico de escravos, ou seja, a comercialização. O negro ele não podia ser mais comercializado como objeto que a gente viu nas aulas anteriores. Em 1871 foi criada a Lei do Ventre Livre. Essa lei considerava livre todo filho de escrava que nascesse a partir dessa data, ou seja, a criança que nascesse de uma mãe escrava, de uma negra escrava, a partir de 1871, se ela nascesse exatamente nessa data, nesse ano, a criança seria livre. Porém, ela teria que ficar na guarda da sua mãe até completar 21 anos de idade. Mas ela seria uma pessoa livre. A mãe continuava escrava, porém o filho ganhou sua liberdade. Ok? Nós temos também, em 1885, a lei do sexagenário. Essa lei libertava todos os escravos idosos com mais de 65 anos de idade. Lembrando que essas leis foram surgindo a partir dos movimentos abolicionistas que aconteceram. Mas não era uma lei, de fato, que libertava os escravos. Somente favorecia algumas coisas aos escravos, certo? Mas mesmo assim eles continuavam lutando em busca de uma lei que favorecesse, que desse sua liberdade por total. A pressão em torno de Dom Pedro II ele começou a crescer. Por quê? Porque alguns países de fora, como a Inglaterra, ela já não estava mais, ela já estava dando a liberdade aos escravos, estava pressionando o Brasil para fazer o mesmo. Porém, a Assembleia Constituinte ela não aceitava. Essa Assembleia era formada por políticos, grandes fazendeiros, donos de engenho, pessoas ricas que se preocupavam com a libertação, porque se eles dessem a libertação dos escravos, quem iria trabalhar para eles de graça? Eles teriam que pagar pessoas para trabalhar e muitos deles teriam a sua economia reduzida. Então, por isso que eles não queriam favorecer essa libertação para os escravos. Porém, por motivos de viagem, Dom Pedro ele teve que se ausentar do governo do Brasil e deixou sua filha, Princesa Isabel, como princesa regente do Brasil. Então, ela governava em nome de Dom Pedro II, ela podia assinar leis. Por motivos de viagem, Dom Pedro não estava presente. Então, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea. E essa Lei Áurea aboliu definitivamente a escravidão, dando a liberdade para todos os negros escravos do Brasil. A partir dessa data, todos os negros eles tinham que ter sua liberdade. Os senhores de engenhos teriam que libertar eles dos seus afazeres. Por conta dessa Lei Áurea, a Princesa Isabel ficou conhecida como a Redentora. Porque ela fez isso, ela assinou a lei que dava liberdade para todos os negros. Lembrando, a Lei Áurea ela não mudou a condição de vida do negro, ela somente favoreceu a liberdade. O que é que aconteceu? Como eles ganharam sua liberdade, a maioria dos negros eles não quiseram mais trabalhar para aqueles senhores de engenhos que maltrataram tanto eles.
Então, mas a gente tem que ver pelo outro lado. Eles ficaram sem um teto para morar, sem destino para ir, sem escolas para frequentar e principalmente sem dinheiro nenhum. Então, eles ficaram abandonados à própria sorte. Eles tiveram que se reestruturar para poder ter uma vida digna. Porém, quando a gente analisa a situação, eles ficaram jogados à própria sorte, porque eles não tinham nenhuma condição de moradia, nem de alimento para sobreviver. Então, o negro, ele saiu de uma escravidão, porém, ele estava solto à sua própria sorte. Eles teriam que se virar para poder fazer algo, para poder sobreviver, certo? Então a gente viu que a trajetória do negro escravo foi muito difícil, mas o que importava a partir dessa data para todos eles era a sua liberdade, porque eles iriam poder viver da maneira que quisessem. Eles teriam sua liberdade para viajar, para passear, para poder viver com sua família em paz, para não sofrer mais tantos abusos, tanta violência. Então, eles poderiam reestruturar e construir sua vida, ok? Então, ficamos por aqui. Espero vocês na correção online. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com Tia, certo? Beijos pra